Eu sou Elias, e minha história começou de uma forma que poucos imaginariam possível. Nascido em Tisbe, uma cidade insignificante aos olhos dos poderosos, fui escolhido pelo Altíssimo para uma missão que abalaria as estruturas de uma nação inteira. Enquanto Israel mergulhava nas trevas da idolatria, eu me tornaria a voz solitária que ecoaria nos palácios, confrontando reis e rainhas com a autoridade do Deus vivo. Mas aqui está o primeiro segredo que quero compartilhar com vocês. Minha força não vinha da coragem humana, mas de uma conexão sobrenatural com o Criador dos céus e da terra. Desde jovem, senti que meu destino estava entrelaçado com algo muito maior do que eu poderia compreender. E foi essa certeza divina que me capacitou a enfrentar um reino inteiro mergulhado na apostasia. Naqueles dias sombrios, Acabe reinava sobre Israel com punho de ferro, mas era sua esposa Jezabel quem verdadeiramente controlava os destinos espirituais da nação. Ela havia introduzido sistematicamente a adoração a Baal, transformando Israel numa terra onde 450 profetas falsos comiam a mesa real, enquanto os verdadeiros servos de Deus eram perseguidos e mortos. A influência maligna dessa mulher se estendia como uma praga, corrompendo não apenas a corte, mas infiltrando-se em cada cidade, cada família, cada coração israelita. Templos pagãos eram erguidos em lugares altos, altares profanos substituíam os lugares de adoração ao Senhor. E o povo, que um dia conhecera os milagres do Êxodo, agora se prostrava diante de ídolos mudos. Era como se a própria alma de Israel estivesse sendo vendida ao inimigo de suas almas. E foi nesse cenário apocalíptico que Deus me chamou para ser seu porta-voz. O confronto não seria apenas contra homens de carne e osso, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais que operavam através da idolatria reinante. Quando me apresentei diante de Acabe pela primeira vez, não era simplesmente um camponês desafiando um rei. Era o embaixador do céu confrontando as trevas que haviam tomado conta da terra prometida. As palavras que saíram de minha boca naquele dia não eram minhas. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Eu estava declarando guerra espiritual contra todo um sistema corrupto, usando a autoridade que o próprio Deus havia depositado em minha vida. A batalha estava apenas começando, mas o resultado já havia sido decidido nos céus. Nenhum reino, por mais poderoso que seja, pode prevalecer contra os propósitos eternos do Altíssimo. Mas minha história guarda segredos que poucos conhecem, mistérios que foram preservados nas páginas sagradas para serem revelados àqueles que têm fome da verdade. Vocês descobrirão como um homem comum foi capacitado com poder sobrenatural para controlar os elementos, ressuscitar mortos e, no final de sua jornada terrena, transcender as limitações da morte física. Verão como cada milagre, cada confronto, cada momento de aparente fraqueza fazia parte de um plano divino magistralmente orquestrado para restaurar uma nação e estabelecer um legado que reverberaria através dos séculos. Minha ascensão aos céus não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de um mistério profético que ainda hoje impacta o destino da humanidade. Preparem seus corações, porque a jornada que compartilharei com vocês os levará muito além do que conhecem sobre fé, poder e o sobrenatural de Deus. Quando declarei que não haveria chuva nem orvalho sobre Israel, não era uma ameaça vazia ou um blefe profético. Era a manifestação de uma autoridade celestial que poucos homens na história já experimentaram. O que muitos não compreendem é que controlar os elementos da natureza exige muito mais do que palavras proféticas. Demanda uma união tão profunda com o Criador que sua vontade se torna a nossa vontade.
Durante 3 anos e 6 meses, os céus se fecharam como bronze sobre Israel. E cada dia sem chuva era uma prova tangível de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda governava sobre sua criação. Mas aqui está um segredo que raramente é pregado nos púlpitos. Aquela seca não foi apenas um juízo, foi uma cirurgia espiritual precisa para extirpar o câncer da idolatria do coração de uma nação. O sofrimento que se seguiu não era crueldade divina, mas medicina amarga necessária para curar uma enfermidade mortal. E eu, como instrumento nas mãos do Altíssimo, precisei carregar o peso dessa responsabilidade sobre meus ombros. A cada manhã que amanhecia, sem uma única nuvem no horizonte, eu sentia o clamor silencioso de um povo desesperado, mas também percebia como a escassez estava quebrando a confiança cega que depositavam em Baal, o suposto deus das chuvas e da fertilidade. Os campos ressecaram, os animais pereceram e as fontes que um dia corriam abundantes se tornaram leitos secos e empoeirados. Jezabel e seus profetas realizavam rituais cada vez mais desesperados, cortando-se com facas e gritando até ficarem roucos, implorando a Baal que demonstrasse seu poder enviando chuva. Mas os céus permaneciam surdos aos seus clamores. Era uma lição prática e devastadora. Ídolos não têm poder algum sobre a criação, são apenas figuras mudas esculpidas pela imaginação humana. Enquanto isso, eu observava de longe, sabendo que cada dia de seca era um dia a mais para que o povo reconhecesse a impotência de seus falsos deuses. A estratégia divina era perfeita: usar a própria área de suposta especialidade de Baal para expor sua total inexistência. O poder que fluía através de mim naqueles dias não era algo que eu controlava ou manipulava. Era uma corrente sobrenatural que emanava diretamente do trono de Deus, passando através de um vaso consagrado e obediente. Muitas vezes, durante as noites silenciosas no ribeiro de Querite, eu contemplava a magnitude do que estava acontecendo. Um homem mortal havia se tornado o canal através do qual o Criador demonstrava sua supremacia sobre toda a natureza. Não eram apenas as nuvens que obedeciam à palavra profética, mas todo o ciclo hidrológico da região havia sido interrompido por um decreto celestial. O orvalho matinal, que normalmente refrescava a terra nas primeiras horas do dia, simplesmente cessou de existir, deixando a vegetação definhando sob o sol escaldante. Era como se toda a atmosfera reconhecesse a autoridade do Deus de Israel e se recusasse a cooperar com qualquer força que não fosse a sua vontade expressa. E eu era a chave humana que abria ou fechava essas torneiras celestiais. Mas o aspecto mais extraordinário dessa experiência não era o poder em si, mas a íntima comunhão com Deus que ele requeria para ser mantido. Cada dia sem chuva exigia de mim uma renovação dessa conexão sobrenatural, uma reafirmação constante de minha dependência total da vontade divina. Havia momentos em que o peso da responsabilidade quase me esmagava. Saber que o destino de toda uma nação dependia da minha fidelidade ao chamado profético era um fardo que poucos homens poderiam suportar. Contudo, era exatamente nessa fragilidade humana que o poder de Deus se manifestava com maior glória, provando que ele escolhe os fracos do mundo para confundir os sábios e os fortes. A seca que assolou Israel não era apenas um fenômeno meteorológico, era uma demonstração cósmica de que existe um Deus nos céus que governa sobre os elementos, e que sua palavra, quando proclamada através de um servo fiel, tem o poder de alterar o curso da própria natureza. E vocês ainda não viram nada. Os milagres que se seguiram fariam essa demonstração de poder parecer apenas o aquecimento para o que estava por vir. Quando Deus me direcionou para Sarepta, uma cidade gentia fora das fronteiras de Israel,
Ele estava prestes a me ensinar lições sobre fé que transcendiam qualquer coisa que eu havia experimentado até então. Ali, uma viúva pobre se tornaria o cenário para milagres que desafiariam as próprias leis da física e da biologia. A multiplicação sobrenatural da farinha e do azeite não era apenas provisão divina, era uma suspensão completa das leis naturais que governam a matéria. Cada manhã, ao abrir a vasilha de farinha, eu testemunhava a criação ex nihilo, do nada, acontecendo diante dos meus olhos. O punhado que deveria ter se esgotado no primeiro dia permanecia constante, como se existisse uma fonte invisível reabastecendo continuamente aqueles recipientes. Era como se Deus estivesse demonstrando que Ele não está limitado pelas leis que Ele mesmo estabeleceu na criação, e que um servo obediente pode se tornar canal para manifestações que transcendem a lógica humana. O milagre da ressurreição do filho da viúva marcou um território completamente novo na minha jornada profética. Pela primeira vez na história registrada do Antigo Testamento, um morto voltaria à vida. Quando segurei aquele corpo frio e sem vida nos braços, eu não estava apenas enfrentando a morte física, estava confrontando o último inimigo, a barreira final entre o natural e o sobrenatural. O que aconteceu naquele quarto não foi reanimação médica ou ressuscitação. Foi uma reversão completa do processo de morte, uma restauração total da vida que havia partido. Senti literalmente o calor voltando àquele corpinho, o sangue circulando novamente pelas veias, os pulmões se enchendo de ar pela primeira vez após horas de silêncio mortal. Era como se o próprio Criador tivesse soprado novamente o fôlego de vida naquela criança, provando que mesmo a morte deve obedecer à sua palavra quando proclamada através de um vaso consagrado. Naquele momento, compreendi que estar na presença de Deus significa ter autoridade sobre domínios que a humanidade considera intocáveis. Os corvos que me alimentavam no ribeiro de Querite representavam muito mais do que simples provisão sobrenatural. Eram uma profecia viva sobre como Deus pode usar o que é considerado impuro para cumprir seus propósitos santos. Na lei mosaica, corvos eram aves imundas, proibidas para consumo. E, no entanto, Deus escolheu exatamente essas criaturas para sustentar seu profeta durante a seca. Cada manhã e cada tarde eu via aqueles pássaros negros chegando pontualmente com pão e carne, como se fossem anjos disfarçados cumprindo uma missão celestial. Não eram apenas instintos animais os guiando. Era uma reprogramação sobrenatural de seu comportamento natural, uma demonstração de que toda a criação está sujeita à palavra do Criador. O simbolismo era profundo. Se Deus podia usar corvos impuros para alimentar seu servo, Ele também poderia usar gentios para preservar sua obra e confundir os orgulhosos que se consideravam puros. Era uma lição prática de que a santidade não está na aparência externa, mas na obediência à vontade divina. Analisando todos esses milagres em conjunto, percebo agora que eles formavam uma progressão estratégica preparando Israel para o grande confronto que estava por vir. A multiplicação de alimentos demonstrava o poder criativo de Deus. A ressurreição mostrava sua autoridade sobre a vida e a morte. Os corvos provavam sua soberania sobre toda a criação. Cada manifestação sobrenatural era uma peça no quebra-cabeça divino, preparando o coração da nação para reconhecer que somente o Deus de Israel era digno de adoração. Jezabel e seus profetas podiam fazer rituais espetaculares, cortar-se com facas e gritar até perderem a voz, mas nunca conseguiriam multiplicar um punhado de farinha ou trazer um morto de volta à vida. Os milagres não eram shows para impressionar. Eram credenciais celestiais autenticando a mensagem profética que eu carregava.
E quando chegasse a hora do confronto definitivo no Monte Carmelo, o povo já teria visto evidências suficientes de que meu Deus não era apenas mais um entre muitos, mas o único verdadeiro Senhor dos céus e da terra. O Monte Carmelo não foi escolhido por acaso para sediar o confronto que definiria o destino espiritual de uma nação. Era um lugar estratégico onde Baal supostamente demonstraria seu poder, já que os cananeus acreditavam que ele controlava as tempestades e a fertilidade daquela região montanhosa. Quando desafiei Acabe a reunir todo Israel e os 450 profetas de Baal naquele local, eu estava invadindo o território que eles consideravam o quintal de seu Deus. A estratégia divina era genial: humilhar Baal exatamente onde ele deveria ser mais forte, na presença de seus próprios adoradores e no coração de sua suposta zona de influência. Mas antes mesmo do confronto começar, eu sabia que a batalha já havia sido vencida nos céus. Meu papel era simplesmente executar na terra o que já fora decretado no trono de Deus. As 12 pedras que usei para reconstruir o altar não eram apenas materiais de construção, eram uma declaração profética de que as 12 tribos de Israel, mesmo divididas e dispersas, ainda eram um só povo aos olhos do Senhor. Cada pedra representava uma aliança restaurada, um futuro reunificado sob a soberania do Deus verdadeiro. A quantidade de água que ordenei derramar sobre o sacrifício, 4 cântaros por 3 vezes, totalizando 12, não foi um capricho dramático para tornar o milagre mais impressionante. Era uma demonstração calculada de fé absoluta e, ao mesmo tempo, um símbolo profético das 12 tribos sendo purificadas e consagradas ao Senhor. Enquanto os profetas de Baal dançavam freneticamente e se mutilavam com facas, eu observava calmamente suas contorções desesperadas, sabendo que nenhuma quantidade de teatro religioso poderia forçar uma resposta de um Deus inexistente. O contraste era intencional. Eles gritavam desde a manhã até o meio-dia, sem obter resposta alguma, enquanto eu aguardava pacientemente a hora estabelecida por Deus para sua manifestação. Quando finalmente chegou minha vez, não precisei de danças, gritos ou automutilação. Apenas uma oração simples e direta ao Deus que responde pelo fogo. A simplicidade da minha abordagem versus o desespero teatral deles era uma lição visual sobre a diferença entre religião verdadeira e performances vazias. O momento em que o fogo desceu dos céus foi muito mais do que um espetáculo pirotécnico divino. Foi uma teofania, uma manifestação visível da própria presença de Deus descendo à terra. O fogo não apenas consumiu o holocausto, mas devorou também as pedras do altar, o pó ao redor e toda a água na trincheira, demonstrando um poder que transcendia qualquer fenômeno natural conhecido. Naquele instante, senti o peso da glória divina de uma forma que palavras não conseguem descrever. Era como se o próprio céu tivesse se aberto e a santidade de Deus tivesse tocado a terra de forma tangível. A temperatura ao redor do altar subiu instantaneamente. O ar vibrou com uma energia sobrenatural e um silêncio reverente tomou conta de toda aquela multidão que momentos antes estava dividida entre a zombaria e a expectativa. Era impossível negar ou racionalizar o que estava acontecendo. Todos estavam testemunhando uma intervenção divina direta e incontestável. O próprio ar parecia eletrificado com a presença do Altíssimo. O massacre dos 450 profetas de Baal no ribeiro de Quizon tem sido questionado por muitos como uma demonstração de zelo excessivo, mas vocês precisam entender o contexto espiritual daquele momento histórico. Aqueles homens não eram simples religiosos equivocados. Eram agentes ativos da destruição espiritual de Israel, instrumentos humanos de forças demoníacas que haviam corrompido sistematicamente uma nação inteira. Sua eliminação não foi vingança pessoal,
mas a execução de um juízo divino que havia sido adiado por tempo demais. Era a cirurgia espiritual radical necessária para extirpar um câncer que estava matando o povo de Deus lentamente. Como profeta, eu era o instrumento da justiça divina, não o autor dela. Cada vida ceifada naquele dia representava anos de sedução, corrupção e morte espiritual que eles haviam espalhado por todo Israel. A misericórdia de Deus tem limites, e quando esses limites são ultrapassados, a justiça deve prevalecer para que a santidade seja preservada. O Monte Carmelo não foi apenas uma vitória do bem sobre o mal. Foi a restauração da ordem divina numa nação que havia perdido completamente o conceito de santidade e justiça. O que aconteceu comigo após a vitória épica no Monte Carmelo é um dos aspectos mais humanos e incompreendidos de toda a minha jornada profética. Em menos de 24 horas, passei de ser o homem que fez fogo descer do céu para um fugitivo aterrorizado correndo para salvar a própria vida. Quando Jezabel enviou um mensageiro ameaçando tirar minha vida em retribuição pelo que aconteceu com seus profetas, algo em mim simplesmente desmoronou completamente. Não era medo comum que senti, mas uma exaustão espiritual e emocional tão profunda que nem eu mesmo conseguia compreender o que estava acontecendo com o meu interior. A mesma fé que havia movido montanhas e controlado elementos da natureza parecia ter evaporado, deixando apenas um homem quebrado e vulnerável diante de uma ameaça que, racionalmente, não deveria me assustar depois de tudo que havia presenciado. Era como se toda a adrenalina espiritual dos anos anteriores tivesse se esgotado de uma só vez, revelando a fragilidade humana que sempre existiu por trás dos milagres sobrenaturais. Este é um segredo que poucos líderes espirituais admitem. Até mesmo os gigantes da fé têm momentos de colapso total. A psicologia por trás do meu colapso pós-vitória revela padrões que se repetem na vida de muitos servos de Deus ao longo da história. Grandes triunfos espirituais frequentemente são seguidos por vales profundos de depressão e questionamento. Durante anos, eu havia vivido em um nível de tensão espiritual extrema, constantemente conectado ao sobrenatural, carregando o peso de uma nação inteira sobre meus ombros. O confronto no Monte Carmelo foi o clímax de toda essa pressão acumulada, e quando a adrenalina baixou, meu sistema nervoso simplesmente entrou em colapso. Não era fraqueza de caráter ou falta de fé. Era a reação natural de um ser humano que havia operado além de seus limites físicos e emocionais por tempo demais. A depressão que me atingiu era real, profunda e debilitante, afetando não apenas meu estado emocional, mas também minha percepção da realidade e minha capacidade de tomar decisões racionais. Era como se uma nuvem negra tivesse descido sobre minha mente, distorcendo tudo ao meu redor e me fazendo sentir completamente isolado e abandonado. Mesmo sabendo racionalmente que Deus estava comigo, emocionalmente eu me sentia órfão no universo. O que mais me impressiona ao relembrar daqueles dias sombrios sob o zimbro no deserto é como Deus lidou com minha fragilidade de forma completamente diferente do que eu esperava. Em vez de repreensão ou cobrança pela minha falta de fé, Ele enviou um anjo para me alimentar e me deixar dormir. Duas das coisas mais básicas que meu corpo e minha mente precisavam naquele momento crítico. Deus não minimizou minha dor, nem tentou me convencer de que eu estava sendo dramático. Ao contrário, Ele reconheceu minha humanidade e tratou minhas necessidades físicas antes de qualquer questão espiritual. O pão assado sobre brasas e o cântaro de água não eram apenas provisão material, eram medicina divina para uma alma ferida. Demonstração tangível de que o Criador se importa não apenas com nossos sucessos ministeriais, mas também com nosso bem-estar emocional e físico. Era uma lição profunda sobre a natureza compassiva de Deus.
Ele não nos abandona em nossos momentos mais sombrios, mas desce até onde estamos para nos restaurar com ternura e cuidado. Descobri que nossa vulnerabilidade não diminui aos olhos de Deus. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que sua graça se manifesta de forma mais poderosa. A jornada de 40 dias até o Monte Horebe foi tanto física quanto terapêutica. Deus estava me dando tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido e me preparar para uma nova fase do ministério profético. Cada passo daquela longa caminhada era parte de um processo de cura interior que não poderia ser apressado ou abreviado. Durante aqueles dias solitários no deserto, aprendi lições sobre saúde mental e cuidado próprio, que são válidas para qualquer pessoa que carrega responsabilidades espirituais pesadas. Compreendi que reconhecer nossos limites não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, que buscar ajuda e descanso não é falha espiritual, mas necessidade humana, que até mesmo os servos mais ungidos de Deus precisam de momentos de restauração e renovação. A depressão que experimentei não foi uma marca de fracasso em minha jornada profética. Foi uma parada necessária que me humanizou e me preparou para uma nova dimensão de intimidade com Deus. E quando vocês ouvirem sobre meu encontro com Ele na caverna do Monte Horebe, entenderão que, às vezes, precisamos quebrar completamente para descobrir aspectos de Deus que só podem ser revelados em nossa fragilidade. Quando finalmente cheguei ao Monte Horebe, o mesmo lugar sagrado onde Moisés havia recebido a lei e contemplado a sarça ardente, eu estava carregando muito mais do que bagagem física. Levava comigo anos de tensão espiritual, dúvidas profundas e uma sensação avassaladora de fracasso ministerial. A caverna onde me refugiei não era apenas um abrigo contra as intempéries, era um útero espiritual, onde Deus iria me recriar e renovar completamente minha compreensão sobre sua natureza e métodos. Durante a longa jornada pelo deserto, eu havia questionado tudo: minha eficácia como profeta, o futuro de Israel e até mesmo se valia a pena continuar lutando contra uma apostasia que parecia incontrolável. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, havia orquestrado aquele momento de aparente derrota para me ensinar sobre dimensões de sua presença que eu jamais descobriria no auge do sucesso ministerial. O Monte Horebe representava um recomeço, um retorno às origens da revelação divina para um profeta que precisava redescobrir quem realmente era Deus, além dos espetáculos sobrenaturais. Ali, eu aprenderia que a verdadeira intimidade com o Criador não acontece necessariamente nos momentos de glória, mas frequentemente na solidão quebrantada de uma caverna. O que Deus fez em seguida desafiou completamente minhas expectativas sobre como Ele se manifesta aos seus servos. Em vez da voz mansa e delicada que eu esperava ouvir imediatamente, Ele primeiro me expôs a uma sequência de fenômenos naturais poderosos que serviram como uma espécie de limpeza atmosférica espiritual. O vento impetuoso que passou foi tão violento que as rochas se partiram diante da caverna, como se a própria montanha estivesse sendo remodelada pela força dos elementos. Em seguida, um terremoto sacudiu os alicerces da montanha com uma intensidade que me fez questionar se o mundo estava chegando ao fim. Logo depois, um fogo sobrenatural passou diante da entrada da caverna, lembrando-me do poder que havia descido no Monte Carmelo, mas desta vez com um propósito diferente. O que me intrigou profundamente foi a revelação de que Deus não estava em nenhum desses fenômenos espetaculares. Ele estava se manifestando através deles, mas sua essência transcendia completamente essas demonstrações de poder. Era como se ele estivesse me ensinando que havia estado tão focado nos milagres e sinais que tinha perdido de vista a pessoa por trás dos fenômenos.
Cada manifestação poderosa era um degrau me preparando para o que realmente importava, o encontro íntimo com o coração de Deus. Quando finalmente ouvi a voz mansa e delicada após todas essas manifestações poderosas, algo fundamental se rompeu e se recompôs simultaneamente dentro do meu ser. Era como se anos de ruído ministerial fossem silenciados instantaneamente para dar lugar a uma comunicação de alma para alma com o Criador. Não era um sussurro fraco ou inaudível. Era uma voz suave que carregava mais autoridade e poder do que todos os trovões e terremotos juntos. Naquele momento, compreendi que havia passado tanto tempo esperando que Deus falasse através de demonstrações espetaculares que quase havia perdido a capacidade de ouvi-lo na intimidade do relacionamento pessoal. A voz mansa não era sinal de fraqueza divina, mas de proximidade. Era o tom que se usa quando se está face a face com alguém amado, quando não há necessidade de gritar, porque a distância foi eliminada. Descobri que Deus prefere falar conosco em sussurros íntimos do que em rugidos públicos, que sua comunicação mais profunda acontece quando baixamos o volume de nossa própria agenda e nos tornamos capazes de perceber as nuances sutis de sua voz. Era como se ele estivesse me dizendo que havia estado falando o tempo todo, mas eu estava ocupado demais, fazendo barulho em seu nome para ouvi-lo verdadeiramente. A revelação dos 7.000 fiéis que não haviam dobrado joelhos a Baal foi muito mais do que uma estatística encorajadora. Foi uma completa reformulação da minha perspectiva sobre como Deus trabalha na história e sobre meu papel real no seu plano maior. Durante todos aqueles anos, eu havia carregado o peso de sentir que era o único defensor da fé verdadeira em Israel, o último soldado numa guerra perdida contra a idolatria reinante. Mas Deus me revelou que ele sempre teve um remanescente fiel, espalhado por toda a nação, pessoas comuns que mantinham sua fidelidade longe dos holofotes, sem fanfarra ou reconhecimento público. Esses 7.000 não eram profetas famosos ou líderes conhecidos. Eram comerciantes, agricultores, artesãos e donas de casa que haviam escolhido permanecer fiéis a Deus, apesar da pressão social e das ameaças políticas. Era uma lição humilhante e libertadora simultaneamente. Humilhante, porque revelou minha tendência ao messianismo espiritual, mas libertadora porque me mostrou que eu não era responsável sozinho pelo destino espiritual de uma nação inteira. Deus sempre trabalha através de uma rede de servos fiéis, muitos dos quais permanecem anônimos até o dia da revelação final. O Monte Horebe não apenas restaurou minha fé, transformou minha compreensão sobre como Deus realmente opera na terra, não apenas através de espetáculos públicos, mas principalmente através da fidelidade silenciosa de corações devotos espalhados como sal numa sociedade corrupta. As 3 unções que recebi ordem para realizar após o Monte Horebe representavam muito mais do que simples cerimônias religiosas. Eram movimentos estratégicos numa partida de xadrez cósmico que se desenrolaria ao longo de décadas, moldando o destino político e espiritual, não apenas de Israel, mas de toda a região do Oriente Médio. Quando Deus me instruiu a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como meu sucessor profético, ele estava estabelecendo uma tríade de poder que executaria sua justiça divina de forma coordenada e implacável. Cada unção carregava consigo não apenas autoridade temporal, mas uma comissão celestial para ser instrumento da vontade divina numa geração específica. Hazael seria o martelo externo que disciplinaria Israel através de pressões militares. Jeú seria a espada interna que exterminaria completamente a casa de Acabe. E Eliseu seria a voz profética que guiaria a nação através da transição turbulenta. Era um plano magistral que demonstrava como Deus usa tanto aliados
quanto adversários para cumprir seus propósitos eternos. A sabedoria divina estava orquestrando eventos que pareceriam caóticos aos olhos humanos, mas que seguiam uma lógica perfeita quando vistos da perspectiva celestial. A unção de Hazael como rei da Síria foi talvez a mais intrigante e controversa de todas as comissões que recebi. Ungir um gentio para ser instrumento de disciplina contra o povo escolhido parecia contraditório, mas revelava a amplitude da soberania divina sobre todas as nações da terra. Quando viajei a Damasco e encontrei Hazael, ainda um servo de Ben-Hadad, eu estava vendo o futuro rei que Deus levantaria para ser vara de correção nas mãos do Altíssimo. A profecia que proclamei sobre ele não era apenas predição, mas ativação profética. Suas lágrimas, quando soube do destino que o aguardava, revelavam que ele compreendia a magnitude do que estava por vir. Hazael se tornaria um dos reis mais brutais da história síria, mas sua brutalidade não seria selvageria descontrolada. Seria justiça divina executada através de um instrumento humano escolhido especificamente para essa função. Era uma demonstração clara de que Deus não está limitado a usar apenas israelitas para executar seus julgamentos. Ele pode levantar qualquer nação ou